cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente aí vai ter mais uma aulinha aí. Hoje a nossa aulinha dos nonos anos é voltada à continuação do que eu dei na última aula e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os elementos, né? E o interessante, pessoal, é que essa aula é uma das minhas favoritas porque é aqui nessa aula que a gente vai entender os elementos. Regra, cientistas, toda matéria que a gente conhece vendo, ela é formada por elementos e os elementos se juntam para formar as moléculas que a gente conhece. Existem cerca de 105 elementos diferentes, todos importantes. Mas do que são feitos os elementos, cientistas? De partículas menores ainda, né? Na verdade, cientista, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que é uma imagem grande formada por outras menores. E são essas peças menores, esse quebra-cabeça, que vai formar os átomos, né? E vão dar a eles as suas características. Quais são essas partículas menores? Três tipos de partículas, cientistas. A primeira é o próton. A segunda, cientistas, e não menos importante, é o elétron. E a terceira, também não menos importante, são os nêutrons. São essas três partículas que formam os átomos, ou seja, os elementos. E quais são as características dessas partículas, cientistas? Os prótons, eles vão ser partículas de carga positiva. E eles vão ter massa, pessoal, uma massa razoável. E vão ser essas partículas que vão ficar lá no núcleo do átomo, ou seja, lá no centro. E vai ser a quantidade dessas partículas que vai dizer o tipo de elemento. Os nêutrons, cientistas, eles, no próprio nome já fala, né? Eles não têm carga elétrica. E o interessante, cientista, é que eles têm massa e eles ficam lá no centro do átomo, lá junto com os prótons, né? E eles ajudam pra caramba na massa do elemento aí. Outra coisa importante, cientistas, os elétrons. Os elétrons, elas são partículas de carga negativa, são os elétrons, cientistas, que dão origem à energia elétrica que a gente conhece. E os elétrons, pessoal, eles são cerca de 1848 vezes mais leves que um próton. E eles giram ao redor do átomo, né? E como essas partículas se organizam no átomo, cientistas? Se a gente pudesse ver um elemento, como a gente veria de uma forma simples, né? Cientistas, devemos pegar todas essas regras que eu falei das partículas e juntar tudo num modelo que dê para imaginar isso. Observa só o átomo de hidrogênio, pessoal. O hidrogênio que eu mostrei assim na aula passada, se a gente pudesse ver ele por dentro, ele seria formado por um próton positivo no centro e girando ao redor desse próton um elétron. Lembra que quem gira ao redor do próton é o elétron. O elétron é muito mais leve que o próton. Outro exemplo, o átomo de hélio. Se a gente pudesse ver o hélio, cientistas, por dentro, a gente veria que o hélio é formado por dois prótons, girando ao redor dois elétrons e dentro, junto com os dois prótons, dois nêutrons, né? Esse seria o átomo de hélio aí visto. Outro exemplo, o átomo de lítio. Lítio é o elemento encontrado na bateria dos celulares. Visto por dentro, o lítio teria três prótons, girando ao redor na primeira camada dois elétrons, na segunda um elétron, totalizando três. E dentro, junto com os três prótons, três nêutrons. Ou seja, cientistas, esse seria o átomo de lítio. Outro exemplo, se a gente pudesse ver o berílio. Berílio, cientistas, ele é um pouquinho maior que o lítio. Ele teria quatro prótons. Conectados esses quatro prótons girando ao redor dele, eu teria dois elétrons na primeira, mais dois elétrons na segunda, totalizando quatro elétrons. E junto, quatro nêutrons. Ou seja, cientistas, se vocês pudessem ver o átomo de berílio, seria isso. O boro, que é um outro exemplo. Se a gente pudesse ver o boro, a gente veria que o boro é formado por cinco prótons, girando ao redor dois elétrons, mais três na segunda camada, totalizando 5 elétrons. E junto com 5 prótons, 5 nêutrons. Ou seja, cientistas, o átomo de boro seria um pouquinho maior. Seguindo a sequência, o átomo de carbono. Se a gente pudesse ver o carbono de perto, a gente veria que o carbono, cientistas, é formado por 6 prótons, girando ao redor 2, uma camada mais externa 4, totalizando 6, e mais 6 prótons, 6 nêutrons junto com 6 prótons. Esse seria o átomo de carbono. Outro exemplo,
O átomo de nitrogênio. O átomo de nitrogênio seria formado por 7 prótons, girando ao redor 2 mais 5 elétrons, ou seja, 7, junto com 7 prótons, 7 nêutrons. Esse seria o átomo de nitrogênio. Seguindo a sequência, o átomo de oxigênio. Se a gente pudesse ver esse átomo de oxigênio de perto, a gente veria que ele seria formado por 8 prótons, girando ao redor 2 mais 6, totalizando 8 elétrons, e junto com os 8 prótons, 8 nêutrons. Ou seja, cientistas, esse seria o átomo de oxigênio. O átomo de flúor segue o mesmo processo. O que ele tem, acontece é que ele tem mais partículas. 9 prótons, girando ao redor 2 mais 7 elétrons, totalizando 9, junto com os 9 prótons, 9 nêutrons. Esse seria o átomo de flúor. Seguindo a sequência, cientistas, o átomo de neônio, neônio usado aí nas lâmpadas de neon, né? Se a gente pudesse ver ele por perto, ele seria composto por 10 prótons, girando ao redor 2 mais 8, totalizando 10 elétrons, mais 10 nêutrons. Ou seja, esse seria o átomo de neônio. Seguindo a sequência, o sódio. O sódio é um pouquinho maior que eles. O sódio, cientista, é composto por 11 prótons, girando ao redor 2, 8, com mais 1 na terceira camada, 11 elétrons e mais 11 nêutrons aí. Regras cientistas, na tabela periódica teriam 12 nêutrons, totalizando 23 de massa. Observações: os elétrons giram ao redor do núcleo do átomo em níveis, né? Esses níveis são organizados em camadas, e essas camadas, por organização, são definidas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada suporta uma quantidade de elétrons. Como que a gente teria isso? A primeira camada, que é a K, 2 elétrons. A segunda, cabem 8 elétrons. A terceira camada, que é a camada M, 18 elétrons. A quarta camada, 32. A quinta, 32 também. A sexta, por estar mais longe, por atração, menos elétrons, 18. E a sétima, menos ainda, 2 elétrons. Qual é a ideia, cientistas? Tudo isso para explicar a organização dos elementos químicos. Agora eu preciso falar um pouquinho, cientistas, sobre o equilíbrio dos elementos químicos. Vocês precisam saber que nem sempre um elemento químico vai ter sempre a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Para vocês terem uma noção, cientistas, os elementos que são formados por cargas positivas e negativas, como elas são opostas, cientistas, elas sempre se atraem e se cancelam. Ou seja, cientistas, toda vez que um elemento tiver a mesma quantidade de carga positiva e negativa, como elas vão se cancelar, o meu elemento vai ser considerado neutro. Mas por que que o elemento pode ser considerado neutro? Porque todas as cargas positivas e negativas, como estão em mesma quantidade, elas vão se cancelar. E o meu elemento, externamente, ele não vai ter energia sobrando. Por isso que ele é neutro. Agora, cientistas, um exemplo. O átomo de carbono. 6 prótons, 6 elétrons. Ou seja, cientistas, 6 prótons que são cancelados por 6 elétrons. Automaticamente o meu elemento vai ser neutro. Ou seja, nem ter carga positiva nem negativa em excesso. Agora, nem sempre é assim, cientistas. E por que que nem sempre é assim? Às vezes um elemento ele pode perder suas cargas elétricas. Como se, se ele fosse roubado. Quando isso acontece, pessoal, a gente fala que o elemento foi oxidado, ou seja, sofreu oxidação. E o que ganha carga sofreu redução, ou seja, ele foi reduzido. O que que ocorre aqui, cientistas? Geralmente, quando isso ocorre a alteração no nível de carga elétrica. E o elemento, pessoal, ele passa de ser neutro e passa a ter energia. Toda vez que o elemento tem energia, pessoal, ele é conhecido como íon. O problema é, cientistas, eu tenho os dois tipos de íon. Os íons que têm carga positiva em excesso e os íons que têm carga negativa em excesso. Os íons que têm carga negativa são chamados de ânions. E os íons de carga positiva são chamados de cátions. Regras, cientistas. Íons de carga positiva e negativa. Observa aqui, cientistas, nessa animação. Os dois elementos são neutros, mas um deles vai sofrer oxidação. Dá uma olhada no elétron, ó.
o elétron saiu. O que perdeu o elétron sofreu oxidação. Mas o que ganhou o elétron sofreu redução. Ou seja, cientistas, o que a gente teve aqui foi uma reação de oxirredução, na qual o elemento que perdeu o elétron ficou positivo, ou seja, virou um íon positivo, e o que está com excesso de elétrons virou um íon negativo, ou seja, um íon ânion. Temos o íon cátion e o íon ânion, elementos com energia. Desde já, pessoal, espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não deixa de colocar nos comentários, meus grandes parceiros e cientistas. Joinha aí no vídeo, por favor, e se cuidem. Tchau, tchau para vocês, parceiros. Se cuidem.